Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, justamente na semana em que se celebra o Dia dos Pais, nós vamos falar sobre paternidade. Afinal, como lidar com essa responsabilidade? O que muda na mentalidade de pais e filhos? Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. O Number One Pará de Minas está há mais de 30 anos transformando vidas com ensino de idiomas. Inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9 anos de idade. Aulas individuais ou em grupo, presenciais ou online ao vivo. Aqui tem também agência de intercâmbio completa, com programas para todos os sonhos. Number One Pará de Minas, Rua do Rosário, 40, Centro. Mais de 3 décadas conectando você ao mundo. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca!
Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. Pará de Minas agora tem Fox Inovações. Acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. No programa de hoje nós vamos falar sobre como lidar com a paternidade. Afinal, como essa responsabilidade muda a vida de pais e filhos? Eu trouxe aqui alguns dados que mostram a importância de falar sobre esse tema. De acordo com o IBGE, o censo mais próximo de 2021, que foi realizado, mais de 1,5 milhão de crianças não tiveram o pai registrado na certidão de nascimento na última década. Afinal, quais aspectos isso impacta na vida da criança e também da mãe? Como isso também interfere no psicológico daquele pai que abandonou o filho? E afinal, quais são as responsabilidades de se gerar e cuidar de uma nova vida? Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Observações o Jefferson Teixeira, ele que é psicólogo e vem ao nosso programa debater sobre esse assunto com a gente. Bom, Jefferson, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu começo Observações te perguntando justamente isso, né? Qual que é a importância da paternidade para o ser humano? A gente sempre fala, né, que é uma tríade, pai, mãe e ali o filho também, né? Qual que é a importância, então, dessa paternidade, principalmente quando esse elo, esse triângulo, ele é quebrado e fica, na maioria das vezes, a mãe tomando conta ali, exercendo dois papéis? Ótimo. Em primeira instância, Henrique, meu agradecimento a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, uma grande satisfação falar sobre esse tema tão importante, ainda mais remetendo do domingo passado agora, que foi o Dia dos Pais, né? Uma data assim, muito importante, muito marcante. E quando a gente pensa na questão do molde, e em outras palavras, da forma, né? Como que nós moldamos aí a questão da paternidade? Remete à construção de uma base, a gente busca uma base científica para poder, até mesmo porque é a primeira pergunta, para a gente poder construir essa base, para a gente poder dar sequência aqui. Então, quando a gente fala sobre esse molde, sobre essa forma, traz à mente a questão mesmo da constituição do próprio cérebro do ser humano, não é? Ou seja, nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O lado esquerdo é a parte mais lógica, racional, e a parte direita mais emocional, a parte mais criativa. E isso constitui-se também na formação do cérebro, o que molda o ser humano, o que comanda o ser humano é a mente. E aí, se tratando da questão da mente e, sobretudo, das emoções, segundo a visão da psicologia sistêmica, nós, seres humanos, nós somos 50% pai e 50% mãe. Ou seja, o masculino e o feminino dentro de nós. Olha só como que isso é forte e é importante. E já pararam para pensar também numa questão que é a seguinte, né? A própria constituição do homem e da mulher, em questão mesmo da fisiologia.
O homem ele tem os órgãos genitais para fora, a mulher tem os órgãos genitais para dentro. O que isso significa para esse molde, para a formação da psique de um ser humano? No caso aí desse triângulo, da tríade, né? O pai, a mãe e o filho. Como que isso acarreta diretamente na psique? O homem ele tem os órgãos genitais para fora, significa emocionalmente que a falta da figura paterna na vida de um filho vai fazer com que esse filho se torne medroso, ele fique inseguro, ou seja, a função do homem é impulsionar esse filho para a vida, ou seja, para poder enfrentar os desafios com o peito aberto, buscar resiliência, enfim, toda essa questão de poder enfrentar esses desafios do dia a dia. Já a mãe tem aquele papel ligado à questão emocional, os órgãos genitais para dentro, para poder acolher, trazer esse filho, poder dar o afeto, dar a atenção, dar o carinho, o amor necessário aí que esse filho precisa, correspondendo aí essa parte emocional. Portanto, é de suma importância os dois papéis, em se tratando da paternidade. É tudo isso aí que nós falamos, porque o pai é a razão e a mãe é, sobretudo, a emoção. Agora, a gente percebe, Jefferson, e isso ao longo do tempo também, que muitas pessoas não estão preparadas para serem pais ou então para não serem mães. Ao mesmo tempo, também nós temos pessoas que já nascem com essa aptidão, né, com essa vontade de querer ter um filho, cuidar de uma outra vida. Afinal, quando chega essa responsabilidade, o que muda na psique do ser humano? Porque ao ponto da pessoa querer ou não assumir aquela responsabilidade. Exato. Essa é uma ótima pergunta, porque influencia diretamente na construção da identidade desse filho. Porque a questão é que o pai e a mãe eles assumem um novo papel. E aí, muitas das vezes, eles não têm a consciência da responsabilidade que é atribuída a esse papel. Então, é muito importante que se faça a priori essa reflexão para que as decisões elas sejam conscientes e que não aconteça, como a gente percebe em muitas estruturas familiares, a questão do abandono, da própria rejeição, da recusa, da fuga, enfim, até mesmo trazer esse sentimento de raiva. Poxa vida, né? Mas tomou a decisão e agora implica-se também essas responsabilidades com esse papel. Então é muito importante para a questão tanto do pai e da mãe relacionada a essa psique fazer essa reflexão a priori para que quando vier esse filho eles estejam o mais preparados possíveis. Agora, dentro desse assunto, né, eu falei no início do programa, em 2025 o Brasil atingiu um recorde aí, né? Mais de 1,5 milhão de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Sim. Por que muitos homens fogem dessa responsabilidade? Por que a gente fala foge? Porque ele realmente foge. Muitas das vezes ele some, muda para outra cidade, deixa a mulher ali a Deus dará, e ela fica com a responsabilidade, caso ela assuma também essa responsabilidade, como na maioria das vezes, de assumir aquele filho, né? Então, de assumir tanto na fase paterna quanto na fase materna também, até mesmo de prover para ele. Exato. Então, por que muitos homens, na atualidade, não estão, como diz, vestindo as calças e assumindo as suas responsabilidades? Essa é uma pergunta muito profunda, né? E as respostas também a gente tem que dar também a contento, que é alguns, é claro, tem a questão de não querer exercer esse papel da paternidade. Vamos tirar essa questão da autorresponsabilidade pelas decisões, né, que foram tomadas, consciente ou inconscientemente falando. Agora, em se tratando em questão da psicologia, mais precisamente da psicanálise, ela traz uma reflexão para nós, é o seguinte, que esse pai, ele é o quê? Nós somos a somatória das nossas referências. Então, qual que foi o modelo? Qual foi a referência? Quais foram os afetamentos que esse pai ele recebeu da sua figura paterna? E, por sua vez, a figura paterna, quem recebeu do avô, ou seja, foi passado de geração para geração. E ocasiona no momento onde que ele para ele poder exercer esse papel aí da paternidade, em contato ali na educação do filho, das orientações, dos aconselhamentos, esse pai, inconscientemente, ele revive a sua própria experiência. As feridas, os traumas, os bloqueios, os desafios, e acaba que isso ocasiona o que nós chamamos de um processo de 3 aspectos, que é recusa, raiva ou fuga. Recusa é o exercício dessa paternidade, porque fica pesado.
fica com raiva, né, de ter assumido esse papel que foi desejado ou não ali, tudo, mas vem esse sentimento de raiva. E em terceiro, essa questão da fuga. Então, fugir desse papel, não assumindo essa paternidade, fica mais fácil do que chegar e se posicionar, porque não tem os recursos emocionais internos para não apenas se posicionar, mas para poder se sustentar nessa posição de pai da paternidade. Agora, o que esse desprendimento tão fácil por um filho daquele indivíduo representa no campo psicológico? Porque a gente acha que é momentâneo, mas a gente imagina também que aquele pai que largou o filho para lá, ao longo da vida também vai remoendo aquilo ali. Como que então lidar com isso? Eu posso atribuir alguns pontos. Dentre eles, o primeiro é a questão até que nós estamos deliberando, que é sobre a imaturidade emocional. É muito importante que seja trabalhado essa maturidade emocional, não é? Que tiver alguns desafios, alguns conflitos, esse desafio de se posicionar e tudo, que isso procure ajuda de um profissional, alguém da confiança, para poder estabelecer essa maturidade emocional e se reorganizar no mundo interno, né? Um outro ponto também, a questão do medo do fracasso, que é atrelada exatamente o que traz esse modelo da paternidade nas gerações passadas, que é a questão do pai, que ele saiu porque ele era o provedor. A mãe cuidava dos filhos em casa e o pai, ele provia. Então, ou seja, carrega no seu inconsciente essa questão de prover. E aí vem a dúvida, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Poxa vida, né? Tem as demandas, né? Nós vivemos em meio a um sistema capitalista. Então, ou seja, e que exige, a sociedade exige determinados posicionamentos, como que o pai ele vem administrar tudo isso, né, fazendo esse esforço fora, mas administrando também esse papel. Então bate esse medo, né, do fracasso. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que será o suficiente? Enfim, várias perguntas que vão sendo respondidas ao longo, né, desse exercício da paternidade. Um outro aspecto também é a questão da negação da paternidade. A paternidade, seja pela falta dessa maturidade emocional, seja também no sentido da gravidez indesejada. Porque aí aconteceu, não é por acaso, digamos que um acidente de trabalho, né, de percurso. E aí, devido a ter sido um acidente para o pai ali, então ele mas eu não estava preparado. E agora, né, como que eu vou ser? Então, às vezes, aquilo que nós comentamos anteriormente, ele recusa e ele acaba fugindo desse papel, dessa responsabilidade. E um outro aspecto também, que também é importante e acontece muito a nível inconsciente, é a chamada repetição de padrões. Exatamente isso. Então acaba inconscientemente, como uma forma de homenagear, não é, o pai, aquele pai homenageando ali, né, o pai homenageia o avô depois vem trazendo isso da hereditariedade como um padrão de repetição, então acaba se repetindo isso de forma inconsciente. Eu conheço um caso que eu atendi no consultório, que o paciente ali, que era o pai, ele teve um modelo lá que foi fazer a investigação toda familiar, então ele acabou homenageando o seu pai e foi buscar as raízes, 3 gerações passadas, né? Então eles interromperam ali o casamento com a dinâmica de estrutura familiar, 1 ou 2 filhos, acabou interrompendo isso em determinada época. E aí a gente foi investigando e falou assim, nossa, mas o que aconteceu? Praticamente quase que na mesma época, com a mesma idade ali do filho e tudo, até mesmo o biotipo da própria esposa, né? Todo o arquétipo ali. Então, ou seja, encontraram a mesma esposa com o mesmo perfil ali, né, psicológico e físico, o filho também na mesma idade, e acabou se repetindo aqueles padrões e tudo porque a força do sistema da repetição de padrões era maior, comandando o inconsciente, porque é a estrutura que nos governa, né? E acabou ditando, de fato, ali essa repetição de padrões ali para essa falha, né, digamos aí, no exercício da paternidade. Ou seja, só para as pessoas poderem entender, a nossa vida é uma repetição de ciclo, né? Aquilo que meu avô viveu, meu pai viveu também e automaticamente eu vou viver. Isso tudo, gente,
na análise sistêmica, ou seja, o nosso inconsciente, né? Freud explica muito isso, a gente vai mais pelo inconsciente do que o consciente. Então, às vezes, a gente faz coisas que a gente não percebe, mas que é do nosso inconsciente. Então, por isso, essa repetição de padrão e que é necessário a gente fazer terapia, buscar ajuda para justamente se entender e cortar esses ciclos. Porque se não houver esse corte também, automaticamente essa repetição vai acontecer ao longo das próximas gerações, não é isso? Com certeza. E até uma forma de dizer, pai, eu te amo, né? Então, ou seja, pai, mãe, eu amo vocês. Então acaba repetindo esses padrões que acabam sendo negativos e é apenas com a tomada de consciência em processos, né, terapêuticos, treinamentos, enfim, cada um vai buscar aí constelação sistêmica familiar. Existem inúmeras abordagens na área do desenvolvimento humano, comportamental, para poder quebrar esses padrões repetitivos e para que as tomadas de decisões reajustem o inconsciente, porque, como você bem mesmo disse, né, o inconsciente é uma estrutura que nos governa em mais aí de 95%, tem estudos que falam até 98%. Mas a pergunta é, como sair dessa parte inconsciente? Poxa vida, eu quero ter autonomia, eu quero ter a governança da minha vida, como fazer isso? Exatamente essa resposta que nós demos. Então busque tomar a consciência, né, das suas ações para evitar essa repetição de padrões negativos. Ok, Jefferson, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Você está cansada de academia lotada e de ser apenas mais um no meio da multidão? Você precisa conhecer a Exclusive Personal Studios. Tá esperando o quê? A Exclusive está localizada na rua Professor Ignésio Moreira Mendonça, número 880, no bairro São Luís, em frente ao condomínio Alta Vista. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 5 às 21 horas e dia de sábado, de 7 às 11. Venha fazer uma aula experimental, a primeira aula é por minha conta. A Super Construtor está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna.
Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. Pará de Minas agora tem Fox Inovações. Acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com a paternidade. Bom, Jefferson, e dando sequência, né, a questão aí do abandono parental, que a gente estava falando no primeiro bloco, como que isso impacta principalmente para a mãe e para o filho? Que em tese não vão ter, né, aquela figura masculina, como você disse, para dar esse impulso, esse impacto para evoluir, para poder desenvolver, né? Então, às vezes, acaba a mãe tendo isso, mas a própria mãe tendo que desenvolver um lado paterno, mas que ao mesmo tempo foge muito também da estrutura genética dela e também sistêmica da questão, né? É verdade, é verdade. Esse impacto, ele vai muito mais além da questão financeira, né? Ele envolve questões emocionais, psicológicas e sociais, e haja vista quando a mãe ela fica com essa sobrecarga, ela fica com esse papel duplo. Então ela passa, como você bem mesmo disse, né, Henrique, a questão de ser o provedor, que seria, né, o papel do homem, do pai, e aí ela sai para poder trabalhar e ainda tem que chegar em casa e ainda suprir a questão da parte emocional, totalmente ligada a ela, que é aquela primeira pergunta que nós respondemos, aquela base que nós fizemos, né? Então, ou seja, isso acarreta para ela a questão de um desgaste físico e também emocional. E isso acaba afetando diretamente o desenvolvimento da criança. Eu tenho o conhecimento de um jovem, até inclusive amigo do meu sobrinho, tem faixa de 14 e 15 anos, aí percebe-se assim, tudo que ele tem uma vida assim, muito, muito jogada, então ausência de pai, ausência de mãe, e aí você percebe alguns atrasos na questão do desenvolvimento, tanto cognitivo, a questão da comunicação, dessa inteligência interpessoal, o relacionar-se com as outras pessoas, você vê que falta essas competências, essa base, né? Porque isso, com certeza, ocasiona esse déficit tudo no desenvolvimento da criança nesses aspectos. Agora, nessas horas, quando a gente fala que a mãe também assume a responsabilidade de assumir ali a paternidade da questão, né? Ser mãe, pai, provedora e também acolhedora,
Como que isso também impacta para a criança? Por que eu pergunto isso? Porque muitas mães não têm uma rede de apoio, não tem uma avó para deixar a criança, não tem uma irmã, não tem cash, né? Não tem financeiro suficiente para pagar ali alguém para ficar com a criança. Então, às vezes, ela tem que deixar a criança ou na creche, ou então em alguma escola, ou até mesmo com o vizinho, enfim, dar seus pulos para poder prover a casa, mas ao mesmo tempo ficar ausente. A ausência da mãe também impacta para o filho, ou seja, aquele filho fica inseguro, mas ao mesmo tempo também deixa de receber um amor incondicional da mãe, porque a maioria do tempo ela está trabalhando, chega em casa cansada, tem que ainda organizar a casa e algumas vezes até desconta no próprio filho. Eu já ouvi N casos disso e o Conselho Tutelar tá aí na cidade que não me deixa mentir. Então, assim, como isso também impacta para o filho, para o desenvolvimento dele ao longo da vida, que tudo começou lá atrás com a ausência do pai. É uma questão seguinte, que eu tenho, me fez lembrar até uma fala de um amigo meu. Ele trabalhou comigo muitos anos nessa área de treinamento lá na cidade de Divinópolis, e ele diz o seguinte: independentemente de como que for o seu dia, eu lembro que a filha dele, na época ela tinha 5 para 6 anos, ele falava, independentemente do que aconteça com você no seu dia a dia, se o dia foi difícil, se foi um dia bom, o que foi que aconteceu, você tem que ter no mínimo 15% de energia para poder chegar em casa e dar a devida atenção, a escuta ativa, a conexão do olhar, que é de suma importância, porque o que nós vemos hoje em dia, essa questão da tela, né? Isso aí, gente, é buscar ali, se não tem as referências aqui fora do pai e da mãe, ou de pessoas para poder constituir essa rede de apoio, que é de suma importância para a construção da psique ali, do filho, da criança. Se não tem, o que vai acontecer? Vai acabar perdendo para as referências que muitas das vezes na internet não são boas referências. Então, fazer esse filtro é muito importante. Então, ou seja, isso impacta, causa dependência emocional, gera na criança culpa, gera medo, insegurança e, sobretudo, o que nós vemos aí é a ansiedade. A ansiedade é muito, né? Então, ocasiona esses diversos aspectos aí. Agora, muitas pessoas acham que é só na infância que o pai faz falta, né? Mas a gente percebe que ainda há adultos, ainda não, existem a maioria dos adultos que não tiveram pai, essa mácula, né? Que ao longo da vida não tiveram pai ali nas formaturas, não tiveram pai ali em momentos importantes, nos aniversários, nos natais e por aí vai. Então, como que fica também esse filho que na infância sofreu tudo isso e que não estava preparado para isso, porque ele estava na sua formação, até a fase adulta, até o ponto dele também se transformar no novo pai? Tem uma área dentro da psicologia, que é a análise transacional, e o precursor é o Eric Berne, que ele diz o seguinte, que a criança é o pai do adulto, a criança é o pai do homem. O que significa isso, né? É a base da análise transacional, que tudo aquilo que a criança ela viveu, né? Feridas, traumas, bloqueios emocionais, a questão da hermenêutica, significa que a interpretação que essa criança fez daquilo que aconteceu com ela vai ser fator determinante que vai acompanhá-la nas fases do desenvolvimento. Então a fase da criança, a pré-adolescência, a adolescência, até chegar na fase adulta, ou seja, o adulto que eu sou hoje é reflexo diretamente da criança que eu fui lá atrás, né? Ou seja, tudo aquilo que eu vivi, principalmente na formação da base da minha personalidade. Que em tese, né, nós psicólogos, estudiosos do comportamento humano, de até os 7 anos de idade, ali, principalmente, essa fase ela é crucial, porque a criança é que nem uma esponja, ela acaba absorvendo tudo. E isso impacta diretamente essa formação da psique, da personalidade, diretamente como que isso vai acarretar ao longo da vida dela. Ok, então Jefferson, agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente.
3236-4444. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com a paternidade. Bom, Jefferson, nesse último bloco, então, vamos falar então para quem quer ser pai, né? Quem deseja ser pai, como que deve ser a preparação? Primeiro, mental, física e, claro, né, financeira, para você receber aquele novo indivíduo ali que vai fazer parte da sua vida para a vida toda. Sim. Preparar-se para poder ser pai é mais do que juntar dinheiro, né, gente? É ter essa, como você bem mesmo disse, né, Henrique, essa estabilidade emocional, essa segurança material e, sobretudo, essa presença afetiva, ela é de suma importância. Porque
muitos pais às vezes compreendem o seguinte: olha, eu sou provedor, eu não estou deixando faltar nada em casa. E hoje em dia isso mudou, as dinâmicas, né? Então, nós comentamos sobre isso aqui, fazendo aquele paralelo do modelo da família tradicional, da família agora atual, né? Então, ou seja, o pai ele tem que ser o provedor, sim, né? Hoje a mãe também está ocupando esse papel também de trazer o recurso para dentro de casa, claro, também tudo. Agora, essa parte afetiva ela é muito importante, porque o pai é aquele que impulsiona o filho para frente, falamos sobre isso aqui anteriormente, e a criança ela precisa, o filho precisa sentir esse apoio emocional. Eu falei, poxa, quando eu tenho os desafios lá na vida, quem que ele vai buscar? O protetor, é o pai. Para o pai estar dentro das necessidades ali, poder ter uma escuta ativa, e aí depois falei, olha meu filho, e dar as orientações devidas e tudo para ele poder sentir que ele, além de ser amado, que ele também se sinta protegido. Agora, quem tem algum tipo de trauma, né? Como ressignificar isso? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acabam levando aquilo ali a vida inteira, remoe aquilo, né? Leva aquilo para convivência também com a esposa, ou então dentro do trabalho, traz aquela mácula consigo. Então, qual que deve ser o caminho das pedras para começar a ressignificar? É começar a se autoconhecer, porque a gente sabe que quando a gente fala de mulher, as mulheres se cuidam muito mais, independentemente se é saúde mental ou se é saúde física, né, e espiritual. Já o homem é um trabalho absoluto, você levar no médico, você levar no psicólogo, fazer ele entender que ele precisa ressignificar suas questões psicológicas, porque vem muito dessa questão do machismo, né? Sim. Como assim, você não está dando conta do seu inconsciente, você está fraco. Isso. Então falar que o homem está fraco para ele é nossa, assim, é terrível. Mas cuidar de si não é fraqueza, e sim prevenção para que você não prejudique você mesmo e o próximo. Então como ressignificar esses traumas que lá atrás foram adquiridos? Muito bem colocado por você, Henrique. Eu observo isso até mesmo na minha prática clínica. Já desde 2008 eu já atendo assim, e a grande maioria dos meus pacientes são mulheres, porque é exatamente isso que você colocou, esse desafio do homem, de ele poder acreditar que ele pode ser vulnerável. Então, ou seja, e no campo da psique, na parte emocional, é exatamente o contrário, porque é quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então você, homem, você não precisa se colocar como o papel do super-homem. E você também, mulher e tudo, né? Não precisa se colocar no papel da Mulher Maravilha. Compreenda o primeiro passo é ter a humildade. Ter a humildade de poder aceitar essa ajuda, de querer ser ajudado. Já dizia o filósofo estoico Sêneca, né? Faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, ou seja, não tem como, não é? A pessoa ela querer ser ajudada se ela não der a priori esse primeiro passo. Então, ou seja, eu aceito que eu sou vulnerável, eu preciso de ajuda. Aí sim começa toda a caminhada, todo o processo que processos terapêuticos, treinamentos, né, participar e tudo para poder a pessoa ela conseguir curar dessas feridas, desses traumas, trabalhar até mesmo essa parte inconsciente, voltar, mas eu não gosto de mexer no meu passado. O passado ele não é a nossa residência, ele é a nossa referência. Não tem como a gente negar o passado, mas é olhar para o passado ressignificando, ou seja, atribuindo um novo significado àquilo que me aconteceu, para que eu possa ter a coragem de, é uma analogia, né? Tirar a sujeira debaixo do tapete, eu querer olhar para isso, ter a coragem de olhar para isso e para depois o quê? E poder me reconstituindo de dentro para fora, para eu poder o quê? Ser o mais saudável e equilibrado emocionalmente, mentalmente falando, para que eu possa dar o meu melhor, porque a gente só doa aquilo que a gente tem, dar o meu melhor para o meu filho e para o melhor de mim para as pessoas que estão à minha volta. Ok, então Jefferson, muitíssimo obrigado. Quem quiser saber mais informações ou querer te contatar, como pode fazer? Tem o meu número, né, do meu WhatsApp, 37999176800. Repetindo, 37999176800. Eu falo WhatsApp porque, como a vida é muito corrida, muitos compromissos e tudo, pode me adicionar no número do WhatsApp, deixa ali uma mensagem, deixa um áudio, que terei maior prazer e maior satisfação naquele tempo ali de responder as demandas e até mesmo, né? Seja lá no consultório, seja na área de treinamento, seja o que for,
estamos aí para poder exercer a nossa missão, que é colaborar. Tá certo, então, Jefferson, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado. Bom, e obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp 37999933060. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato com a HS Comunicação também neste número e saiba quais são as condições para você ter a sua marca aqui com a gente. Bom, e se você está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, vai lá, siga a gente, acompanhe os bastidores do nosso programa e sempre também mande sua sugestão de pauta através do nosso direct. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será sempre avisado. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!